Graça e paz, aqui é a pastora Marisa, mais uma vez para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Lá em Josué capítulo 7, nos versos 10 e 11, o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Então Josué já tinha consciência do que havia acontecido. Precisava agora tomar atitude. Às vezes a gente fala, né? Não é só oração, também é ação. E aí há necessidade de prontificação. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, os nossos erros, é necessário que nós nos prontifiquemos a mudar, mas que também entendamos que essa mudança não será feita na nossa força. Nós precisamos da presença do Espírito Santo, das orientações dele, da graça de Deus, a fim de que possamos realizar tais mudanças. Uma vez tomando consciência, com a ajuda do Espírito Santo também, daquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, que não está alinhado à vontade de Deus, eu preciso não parar nessa fase. É um processo, eu preciso avançar, eu preciso, além de tomar a consciência, porque isso não é o suficiente, fazer diferente. E também entender que talvez eu não consiga fazer isso de imediato. É um processo. A nossa caminhada de fé, o nosso crescimento espiritual, ele é um processo. E é necessário que haja paciência da nossa parte. Porque se nós não tivermos paciência, nós não prosseguiremos. É uma construção linda, é uma construção para a vida toda. É uma construção que nos levará à eternidade. E isso aqui está caindo, estou ficando sem cabeça. Me desculpe, meus amigos, deixa eu só dar uma apertadinha aqui. Aí, agora sim. Então nós sabemos que Josué, ele liderava aquele povo. E ele teve as dificuldades dele. E ele precisou de ajuda. Parte de nossa conversa com Deus, nós falamos com Deus, nós expressamos, podemos falar tudo para Ele. Característica minha, eu gosto de falar com Deus escrevendo. Dá mais trabalho, tá? Mas isso me traz uma arrumação, um discernimento, uma clareza maior, tá? Mas eu também tenho um momento que eu ouço a Deus. E aquilo que eu escuto Ele falar na minha consciência, eu escrevo. E eu creio firmemente que seja Ele falando. Agora, quem fala e não escreve também vai falar e pode esperar que vai ouvir. E aquilo que nós ouvirmos de Deus, nós teremos uma força que o Espírito nos dá, uma convicção de que aquilo é aquilo e é aquilo, sabe? Claro que há situações e situações. Algumas situações eu precisarei, situações mais delicadas, talvez, de tomadas de decisões mais sérias. Eu precisarei jejuar, orar, pedir que pessoas orem comigo, dar um tempo maior. Sabe, é toda uma dinâmica a nossa intimidade, a nossa vida de oração, de caminhar com Deus. E é necessário que nós entendamos isso, para que nós não nos percamos pelo caminho. Mas como ele disse aqui, se houver algum pecado na nossa vida, as nossas orações não terão efeito. Principalmente se for um pecado que eu tenho consciência dele. Se é um pecado de ignorância, né? Ele até passa um pouquinho, mas a partir do momento que eu sei, que eu tenho consciência, que Deus me revela, eu preciso de fato, com a ajuda de Deus, cortá-lo pela raiz. O mal é cortado pela raiz, porque senão as minhas orações não serão ouvidas. Haverá impedimento, empecilho para as minhas orações. Isaías 59:9 fala: as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos estão ensurdecidos, para que Ele não nos possa ouvir. Mas os nossos pecados nos afastam de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito verdadeiro. Então, dia após dia, precisamos ter cuidado.
precisamos buscar esse autoconhecimento das nossas atitudes, das nossas escolhas. É viver uma vida realmente cristã. É buscar esse conhecimento de Deus. É fazer uma escolha dia após dia. O que eu sou? Um ser carnal? Um ser espiritual? Eu sou as duas coisas. Mas o que vai preponderar sobre a minha vida? A escolha pela espiritualidade? A escolha por ser um ser espiritual vai fazer com que eu renuncie a muitas coisas, sabe? Vai gerar em mim uma total dependência de Deus, do Espírito Santo, de ouvi-lo, de estar em conexão com Ele todo o tempo, de valorizar as coisas dele, de não abrir mão. Não dá para ficar morno, o Apocalipse fala. Se você ficar morno, eu vou te vomitar. Então você seja quente ou frio. Ficar em cima do muro não vai agradar ao Senhor. Seremos vomitados. E como eu disse, né? Não é fácil. Quando Deus nos revela um pecado, que a gente se levante, né? Como Davi, quando pecou lá, né? E a Betseba, ela engravidou do menino, ele jejuou, ele orou, ele clamou, mas quando ele viu que não tinha jeito, ele se levantou e prosseguiu, como Paulo fala, deixando as coisas que ficam para trás. Eu avanço, precisamos avançar. Não podemos ficar agarrados ao passado. Temos que esquecer os prejuízos, porque ficar recordando os prejuízos só nos trará mais prejuízos ainda na nossa vida. Cuidar da nossa alma, das nossas emoções, nos conhecer profundamente, pedir ao Senhor que Ele nos conhece. Mas Jeremias fala, coração humano enganoso é, quem poderá prescrutá-lo? Essa tradução aí eu não sei onde está não, mas tem essa tradução também. Só Deus. Então é com Ele, quando ocorre algum problema conosco, às vezes a gente corre para o telefone para falar com um amigo. Um amigo é importante, Jesus não andou sozinho, mas Ele nos diz que a primeira procura deve ser por Ele, sabe? Podemos também procurar por amigos que sejam cristãos verdadeiramente, que possam nos ouvir, porque precisamos desabafar, né? Tirar a rolha do vidro, porque senão explode. Isso é importante. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Agradecer pelo acesso ao canal, pelas inscrições, o canal tem crescido, graças a Deus, e a mensagem há de chegar longe, adiante, com a graça de Deus também. Esse é o nosso propósito. Mas não deixe de curtir e compartilhar, porque isso tudo faz parte da estratégia, né, da plataforma, do algoritmo. Isso é muito importante. Muito obrigada. Faça seus comentários também. Se quiser fazer alguma pergunta, na medida do possível, eu vou procurar ver todos. Fiquem com Deus. Que a graça de Deus permaneça, prevaleça sobre as nossas vidas no dia de hoje e para todos os nossos dias aqui na face da terra. Porque a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Não somos nós que as seguimos, elas é que nos seguem. Está lá no Salmo 23, no último versículo. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.